Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 11, onde iremos falar sobre o módulo de um número inteiro e comparação de números inteiros. Eu sou o professor José Vitor e essa é a nossa disciplina de matemática. Então, na aula de hoje, vamos falar módulo de número inteiro, números inteiros opostos ou simétricos e comparação de números inteiros. Começando por módulo de um número inteiro. Imagine duas casas que ficam na mesma avenida. Aqui nós colocamos uma reta numérica, vamos imaginar que é uma avenida, onde nós vamos ter uma casa no ponto A e uma casa no ponto B, certo? E onde os moradores dessas casas trabalham no mesmo local, sendo que esse local também se encontra nessa avenida. Então, sendo o local de trabalho representado pela origem O, aqui onde começamos com 0, e as casas sendo os pontos A e B. Então, nós temos aqui que de A até a origem nós temos uma distância de 6 unidades, enquanto do B a 0 nós temos uma distância de 4 unidades. A posição deles, porque tem diferença, como eu falei, da quando a gente quer saber a posição de quando a gente quer saber a distância. A posição de A na reta numérica está em mais 6 e a posição de B na reta numérica está em menos 4. Enquanto a distância está 6 de A a 0 e de B a 0 está igual a 4. Então, chama-se de módulo o valor absoluto de um número inteiro a distância ou afastamento desse número até o zero na reta numérica. E o módulo ele é representado por, nós temos essas duas retinhas aí, uma ao lado da outra, essas duas linhas. Então vamos a um exemplo aqui. O módulo de 0 é 0, indica-se, nós temos aquelas duas linhas, e dentro dela nós colocamos os números, que é o módulo de 0 é igual a 0. O módulo de mais 6 é 6, indica-se por as duas linhas aqui, o mais 6 dentro é igual a 6. E o módulo de menos 4 é 4. Indica-se as duas linhas de novo, com o número dentro, certo? E aqui nós temos uma observação, que o módulo de qualquer número inteiro diferente de 0 é sempre positivo. Então quer dizer, tipo, o módulo de menos 4 é 4, o módulo de menos 5 é 5. Então, é isso que é, o módulo ele transforma qualquer número negativo em um número positivo. Quando nós temos o módulo de menos 100, é 100. Então, o módulo de um número sempre é um número positivo, um número inteiro positivo, tá bom, pessoal? E agora vamos falar sobre os números inteiros opostos ou simétricos. Então, vamos observar aqui a nossa reta numérica aqui, Nós vemos aqui que nós temos o ponto aqui que está menos 2 e nós temos o ponto mais 2. A distância entre a origem até o ponto mais 2 é 2, como a distância de 0 a menos 2 também é 2. E aqui nós temos exemplo também. Do ponto B até o ponto 0 nós temos a distância de 3 unidades e do ponto A ao ponto 0 a distância também de 3 unidades. Tá? Então, note que os números mais 3 e menos 3 estão associados a pontos que se encontram à mesma distância do zero. Eles possuem módulos iguais, que a gente lembra, o módulo de 3 é 3 e o módulo de menos 3 também é 3. Então, mas eles estão situados em lados opostos na reta. O mesmo ocorre com os números mais 2 e menos 2. Então, quando nós temos dois números inteiros que estão nessa condição, eles são chamados de números inteiros opostos ou simétricos. Entendeu? No caso aqui, o menos 2 e 2. Eles são o que nós chamamos de opostos e simétricos. Outros exemplos seriam o 3 e o menos 3, 4 e menos 4. Eles são opostos só nisso. Se a gente pegasse ele a partir da origem 0 e colocasse a mesma distância, a gente sabe que o módulo deles é igual. Então, quando o módulo de dois números são iguais, então nós chamamos eles de números inteiros opostos ou simétricos. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tipo mais 9 e menos 9. Eles são opostos ou simétricos. Então, mais 9 ele é o oposto ou simétrico de menos 9 e vice-versa. E nós temos o mais 100 e o menos 100, que são números opostos ou simétricos, já que o mais 100 ele é oposto ou simétrico de menos 100 e vice-versa. A gente diz oposto ou simétrico por quê? Porque os dois têm o mesmo significado, tá? Os dois é a mesma coisa, pode usar tanto oposto como o simétrico, vocês decidem. Então, sempre que vocês verem o oposto ou simétrico, pode ser os dois nomes juntos ou só um deles, representa a mesma coisa, tá? Então, vamos aqui para um exercício, tá? Então ele diz para a gente observar a reta numérica a seguir, nós temos aqui, certo? E ele quer que a gente dê a distância de mais 5 a 0.
como ele está perguntando a distância, pessoal, e não a posição, então a gente sabe que vai ser em números positivos de unidades. No caso aqui, se ele pede a distância de mais 5 até 0, nós temos que a distância é igual a 5. De menos 3 até 4, a gente pode ver aqui o menos 3, então vamos quantas unidades de diferença? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades de distância. E do menos 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Agora, se ele te colocasse tipo, um ponto A aqui, menos 3, ele perguntasse a posição do ponto A seria menos 3. Mas como está falando de distância, então sempre vamos usar números positivos. E na segunda aqui, ele pede para que a gente escreva os módulos dos números a seguir. Na letra A, nós temos o módulo de 6, que nós já sabemos que é igual a 6. Na letra B, o módulo de menos 20, que é 20. E o módulo de menos 12, que é 12. Lembrando, o módulo de qualquer número negativo sempre vai dar um número positivo. E agora, comparação de números inteiros. E considerando dois números inteiros quaisquer, o maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica. No caso aqui do zero, quem está à direita dele é sempre os números positivos. E à esquerda dele, os números negativos. Porém, a gente pode falar tipo menos 4. Ele está à esquerda de menos 3. Como o menos 3 está à direita dele, então menos 3 ele é maior que menos 4, certo? Aqui nós temos exemplos. Ó. Mais 3 ele é maior que 0, porque ele está à direita aqui na reta numérica. Já o menos 2 ele é menor que o 2, eles são simétricos. Porém, o menos 2 é menor que 2, porque se vocês verem, o 2 está aqui e o menos 2 já está aqui descendo. Ele está do lado oposto, ele está à esquerda. Como ele está à esquerda, ele é menor. Já o menos 1 ele é maior que o menos 4. Aqui temos o menos 1 e aqui o menos 4. Por que, que o menos 1 ele é maior que o menos 4? Porque ele está à direita do menos 4. Então, sempre que o número estiver à direita, quanto mais próximo o número for, do caso dos números negativos, quanto mais próximo de zero ele for, maior ele é em referente aos outros. Enquanto nos números positivos, essa por maior. Bom, então aqui nós temos mais uma reta numérica aqui de novo para dar uns exemplos, né? Que ele fala que qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo. Então assim, 5 ele é maior que menos 10. Ou seja, 20 é maior que menos 10. Qualquer número positivo sempre vai ser maior que um número negativo. E aqui nós temos o menos 10 menor que mais 5, que é o inverso dele. Que o número negativo sempre vai ser menor que o número positivo. Sempre, isso é fato. Tá? Aí aqui nós temos onde, na próxima, qualquer número inteiro negativo, ele é menor que zero. Então assim nós temos que zero é menor que menos 4 ou que menos 4 é menor que zero. Então o zero ele é sempre maior do que qualquer número negativo. E qualquer número negativo é menor que zero. Não tem como ser maior. E entre dois números inteiros negativos, o maior é aquele que está a uma distância menor de zero. Ou seja, o maior é aquele que tem o menor módulo. Então, para ficar mais fácil da gente saber qual número é maior, quando estamos falando com dois negativos aqui no caso, tipo menos 5, né, ele é maior que menos 10, ou menos 10 é menor que menos 5. Para a gente ver isso de uma maneira mais fácil, é só a gente tirar o módulo. O módulo de menos 5 é 5 e o módulo de menos 10 é 10. Então, aquele que tem o menor módulo, ele é o maior número negativo, entendeu? Tipo, se fosse menos 20 e menos 2. Como o módulo de menos 2 é 2 e o módulo de menos 20 é 20, e o módulo de menos 2, que é 2, ele está sendo um número bem menor que 20, então o número maior é menos 2. Ali tem entendido, né, pessoal? Aqui vamos um exercício, onde ele diz para a gente usar o símbolo de maior ou menor e comparar os pares de números inteiros. Na letra A, ele diz 0 e mais 9. Então, nós sabemos que qualquer número positivo a partir do 1 para cima, ele é maior do que 0. Então, o 0 ele é menor do que mais 9. Certo? Porque nós estamos se referindo ao 0. O menos 20 e o 0. O que foi que a gente viu agora aqui? Qualquer número negativo, ele é menor do que 0. Então, menos 20 é menor que 0. Mais 1 e menos 10. Como a gente viu também aqui, a gente sabe que qualquer número positivo, não importa o valor dele, sempre vai ser maior que qualquer número negativo. Então, mais 1 é maior do que menos 10. E aqui, menos 11 e menos 30. Como
falei, é só tirar o módulo. O módulo de menos 11 é 11 e o módulo de menos 30 é 30. Então, qual número aqui em módulo é menor? É o 11. Então, o 11 ele é maior do que menos 30. E o menos 25 mais 9. Bem, como menos 25 ele é um número negativo, então ele sempre vai ser menor que o número positivo. Então, menos 25 é menor do que mais 9. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado.